Ora viva, estimado telespectador da VTV, seja bem-vindo a mais uma edição do seu nosso programa Mais Personalidade desta semana. Para já vamos ter uns 2 dedos de conversa com o nosso convidado, como sempre, nós não fizemos diferença. Hoje temos como convidado o senhor Paulo Ngulel, que dentro de 30 minutos teremos uma conversa. Sr. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muitos de nós não conhecemos perfeitamente o Sr. Paulo Ngulel, só ouvimos falar do nome. Quem é de verdade o Sr. Paulo Ngulel? Muito obrigado. Primeiro, agradecer o espaço que é me concedido para esta televisão local e a oportunidade também de ter que ser convidado para esta televisão local. E eu sou Paulo Johan Ngulel, professor, reformado neste momento. Eu nasci aqui em Vilanculos. Frequentei, portanto, a instrução primária em Mapinhane, na missão de São José de Mapinhane. Depois fui selecionado como melhor aluno naqueles tempos, portanto, no tempo colonial, para frequentar um curso de professores na EUMUINE. Então, era a escola de formação de professor de pós-escolar. Naquela época. Então, conheci lá muitas pessoas. Sempre a Juliana Mateus foi colega. Vocês conhecem a professora Juliana Mateus também, que reformou. O Salvador Namorete, que foi, portanto, ministro da Energia. Estivemos lá juntos. E mais outros. Depois fomos movimentados, tanto meninas foram parar em Magude. E eu, portanto, fazia parte dos rapazes, como sou homem de fato. Fomos parar em Manhissa. Aquilo era a escola de formação de professores indígenas, portanto era quase a mesma escola. Depois de ter frequentado aquele curso ali, pronto, não cheguei até o fim, porque fui parar no seminário Cristo Rei, em Namaacha. Fiquei algum tempo lá, saí, fui frequentar o curso de Agricultura e Pecuária na Escola Prática da Agricultura do Limpopo, no Chocwe, província de Gaza. Em Gaza. Então lá conheci muitos colegas, já era quase no tempo da independência, já havia independência, aquela campanha de ceifa do arroz com o malogrado presidente Samora. Ele gostava muito de jovens. Nessa altura eu era mesmo jovem. Então, fiz o meu curso lá, de técnicos, portanto, agropecuários. Então, se vocês ouviram falar do Inácio Mussanhano, aquele caso de Ana, na África do Sul, fiquei admirado porque aquele ali fez o curso de agricultura. Agora, hoje é jurista. É assim o perfil das pessoas. Então, depois, em março de 80, pela primeira vez, eu subi a avião, um indivíduo nascido em Vilanculos, lá no meio, lá no campo, para Beira, onde eu fui fazer, portanto, o primeiro ano de atividade, então, de 80. Então, fui fazer o reflorestamento da milha 8. Se alguém passar por lá ver aquele mato de eucaliptos, fui eu que fiz aquele reflorestamento. Nessa altura, comecei a dar aulas também, o curso noturno, na escola secundária de Tondo. E 80. Por causa do conhecimento da língua inglesa e mobilidade, portanto, dos quadros, eu fui movimentado, portanto, de Tondo para uma empresa estratégica naquela altura é economia centralizada. Era muito bonito aquilo, porque não é como hoje que é a economia do mercado. Mesmo alguém que tivesse 4ª classe tinha colocação. Então eu estudava e não havia inúteis.
não havia inúteis. Então, eu fui movimentado para uma empresa estratégica, Estaleiros Navais da Beira, para fazer importações. Há um aparelho que não sei se já existe, o aparelho de ultrassons. Portanto, é um aparelho que serve para medir a espessura de uma chapa do navio. Você só coloca e ele já diz quantos centímetros para você poder tirar e substituir. Importei numa empresa portuguesa chamada Rodi. Fiz importações e como no Maputo havia uma empresa irmã que é Estaleiros Navais do Maputo, a Metal Mecânica. Fiz uma importação também de uma... Se alguém já teve acesso de ver ali, há uma doca e oficina flutuante, estão naquela zona de Catembo, que é um aparelho que desce, enche água, depois levanta-se, então trabalha. Aquilo é oficina e doca. Então eu é que importei aquilo aí na Rússia. O processo de importação é número 15, se não me falo, que foi em rublos. Então, depois disso fui pedir transferência porque entendi que devia voltar para a província de Inhambane. Fui transferido para aqui em Inhambane para estar em frente de uma empresa estatal chamada Combinado Pesqueiro de Inhambane, Combinado Pesqueiro de Pequena Escala de Inhambane. Então, o Combinado apoiou muito os pescadores artesanais, de Zandamela até o Save. E se vê aqueles escombros que existem aqui em Vilanculos, havia ali fábrica de gelo, não sei o que, quanto uma fábrica mesmo de construção de barcos com a fibra. É o Combinado Pesqueiro. Nessa altura, tanto eu era administrador da empresa. Então, quando as empresas estatais começaram a ser privatizadas, eu entendi que devia trabalhar para o Estado. Essa que foi a minha vontade, o meu desejo. E eu estava a receber muito bom dinheiro porque recebia uma parte em dólares, porque aquilo era financiado pela Comunidade Econômica Europeia. Mas do dinheiro em dólares que eu estava a receber, preferi voltar depois do Acordo Geral de Paz, o primeiro então. Então, como contratado na educação, por colegas que tinham sido, aqueles que trabalhavam na direção provincial, que tinham sido colegas, sempre me convidavam. Pangolelo, volta aqui para acompanhar a educação dos seus filhos. Então, eu deixei, combinado. Como contratado, trabalhei na escola primária de segundo grau de Chicuque. Então, eu vi que não estava bem localizado lá, em Inhambane, Machis. Então, tive... Quando é que entrou dessa área da educação? Sim, estou mesmo para entrar nesse aspecto. Então, quando digo aceitei ser contratado e deixar o Combinado Pesqueiro, fui contratado pela educação. Então, a educação me contratou e eu entrei, trabalhei como professor de matemática na EP2 de Chicuque. Um ano depois pedi transferência para Vilanculos, EP2 de Vilanculos. Então, dei aulas de matemática. Muitos colegas, eu estava a falar do Zivano, Manecas e muitos outros foram meus alunos. E a matemática, portanto, dei a eles matemática. E foi nessa altura que eu falei com o presidente do Conselho Municipal, nessa altura, o presidente do Seleman, Amji. Eu disse a ele, por causa das cadeiras que tive em choque, porque meus mestres eram cubanos para a hidráulica. Eu disse, olha, tenho conhecimento, mas não tenho dinheiro. Porque um dia eu passeava para aquelas zonas do internato, um pé de arroz. Havia pessoas que estavam a transportar uma urna, caiu na água. E eu comecei a sentir. Eu disse, olha, presidente, eu estou a pedir disponibilizar dinheiro para eu fazer. Não tenho dinheiro, só tenho conhecimento. Aí num pé de arroz. Então, é quando o presidente Suleiman mobilizou, portanto, a Assembleia Municipal, então aprovaram, portanto, o orçamento. Eu fiz aquela ponte no pé de arroz.
com capacidade de 18,9, então 18 toneladas. Então os caminhões podiam passar à vontade ali. Eu a dar aulas. Agora, depois tive a oportunidade, aliás, quando secretário da UNP, fiz uma conferência aí na escola de Gamela, porque o meu coração sempre gostou de ver os outros a progredirem. Eu dizia aos meus colegas, sabe, vocês esperarem serem promovidos para alguém, não fica bem. É melhor, portanto, ir ajoelhar a carteira para poder te promover. Porque o nível que a carteira vai te dar, só Deus é que te vai tirar, com a morte. Então, se tu és licenciado, és médio, somente então a letra que tu vão usar para te pagar é exatamente essa. Então, comecei a partir daquela conferência a fazer lobbies com a Universidade Aberta de Lisboa e em coordenação com uma professora que estava em Mapinhã, a professora Elizabeth, esposa do Ricardo, que era administrativo de Mapinhã. Então, consegui, porque essa professora tinha sido formada por essa universidade em Portugal, porque ele disse, professor Paulo, não gasta mais dinheiro para telefonar, porque eu estava a ligar sempre a Portugal. Deixe-me avançar a Portugal, porque eu formei nesta universidade. Então, sorte, ela volta e diz, olha, professor Paulo, está de parabéns. Nessa altura eu fazia pão, quando cheguei aqui, fui padeiro também. Aquele exuso ali é resultado do pão. Então, olha, escolhe o curso que tu precisares. Quando eu disse, não, vão os outros colegas, mas eu consegui uma bolsa na Universidade Estatal. Então, eu rumei para o Maputo, na UP, para fazer, portanto, licenciatura em ensino de inglês. TEFL, Teaching English as a Foreign Language. Então, fui eu, o Ricardo e o Fabião Manuessa, os primeiros daqui. Levei o grupo, Massassane, o professor Sérgio, o Domingos Jaime e mais outros, o diretor Cambula. Então, eu fui meter lá. Eles foram fazer, portanto, o ensino à distância. Conseguiram fazer as suas licenciaturas. Então, quando eu estava no Maputo, tive sorte de ser eleito pela Assembleia dos Estudantes como representante dos estudantes da região sul de Moçambique. Então, eu tinha sempre contatos com a reitoria e outras universidades. Então, quase no fim do curso, eu reuni com os meus colegas, o Dr. Fabião e o Dr. Ricardo. Olha, o que é que nós vamos levar daqui para Vilanculos? Que é para a comunidade poder ver que valeu a pena nascer filho como nós e termos seguido, portanto, este curso. Bom, apareceram ideias. Eu disse, olha, eu tenho contato com o senhor Souza, o dono da Metalotécnica, e é dono do Instituto Superior Monitor. Eu vou conversar com eles. Nessa altura estava a doutora Lucinda, e como diretora-geral, portanto, do Instituto, e o reitor é o doutor Eduardo. Consegui convencer a eles, vieram instalar um centro de recursos aqui assim. Então mobilizei colegas, estudantes, quando for a ver, há muitos que se formaram em licenciaturas pelo Instituto Superior Monitor. Então fizeram psicologia, fizeram direito, fizeram contabilidade e auditoria, são muitos. Então eu disse, nessa altura eu estava a dar aulas na Exuder. Dava aulas na Exuder, dava aulas no Mucoque, dava aulas no Instituto e coordenar o centro. Tinha a minha farma em Mungonze. Eu disse, não, eu devo descansar. Então, Exuder, não, doutor Paulo, tu não podes. Disse, não, eu tenho que descansar. Então, pronto, eles me libertaram. E Instituto Superior Monitor, disse, se tu, doutor Paulo, deixar, nós vamos remover o Centro de Recursos para Machixe. Mas eu arranjei a oportunidade. Mas já tinham acontecido as primeiras graduações em Maputo. Mas me deixaram, disseram, fica em casa, mas um dia que nós precisamos de ti, vamos te chamar. Eu, está bem. Fiquei em casa, mas mais tarde passaram aquela carta de recomendações. Então, uma das visitas do Ngunga, agora é secretário de Estado, não sei que província, era o diretor, acho que tanto nacional de formação ali, é o vice-ministro da Educação. Então, ele, uma vez em visita a Mucoque, disse, quem é um professor que tem colegas professores? Então, eu quando me levantei, então muitos levantaram ornelas,
Esses que foram meus alunos disseram, quem é o vosso, ele disse, quem é o vosso mestre? Quem é este aqui? Então, a partir dali, eu comecei a perceber que devia sentar, porque, olha, 40 anos que eu fiz para o Estado, entrar na mina com o meu filho. Não, é melhor eu dar lugar aos meus filhos para eles poderem continuar. Agora eles me chamam para assessoria, consulta disto, não sei o que quando. Estou a fazer a minha farma. Agora, fui convidado também pela CTA, sou o delegado da ASAP, Associação de Agronegócio da Província de Inhambane, para ajudar os pequenos agricultores para serem grandes agricultores. E não sei se posso continuar. Religiosamente, só para poder perceber. Eu nasci na Igreja Luz Episcopal. O meu pai foi cofundador da Igreja Luz Episcopal de Moçambique. Trabalhou com o Escovel, aquele que traduziu a Bíblia de inglês para Xitsu. Como disse, da Igreja Luz eu fui para o seminário católico. O seminário, eu quando estava na Beira era do Adventista do Sétimo Dia. Do Adventista do Sétimo Dia eu passei para budismo, fui budista. Quando eu estava em Inhambane passei para mesquita, então sou muçulmano. Depois, quando estava aqui em Vilanculos, passei para a Igreja do Nazareno. Mas tudo isto aqui estava a aprender algo muito importante relacionado com o espiritismo. Aprendi muito na igreja budista. Por exemplo, é um princípio que eu usei quando houve aquele naufrágio do barco Moçambique em Inhambane. E eu caí, fui só sobrevivente daquele barco, eu e a minha mulher, mas usando os princípios de uma obra do Terça-feira Lopes Sangrampa, um budista, um tibetano, consegui, portanto, sobreviver. Pois é, avançamos neste momento com esta conversa com o Sr. Paulo Ndulele, a quem nos dá um pouco mais da sua experiência na vida social, assim como profissional. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Pois é, estamos de volta depois desta breve pausa neste seu e nosso programa Mais Personalidade referente a esta semana. Sr. Paulo, qual é o seu maior medo na vida? Medo? Sim. Eu não tenho medo de nada. Porque sou inteligente. Um inteligente é corajoso. Ele faz experiências do negativo e do positivo para tirar conclusões. Não é como um militante, porque alguns filósofos definem um militante como um crente, que só, quer dizer, esse é um cobarde, só imita aquilo que os outros dizem. Então, eu não tenho medo de nada, porque sou corajoso. Pois. Qual é o seu prato favorito? Verduras. Então, por causa de diabetes, que mais tarde se descobriu que tenho problema de diabetes, gosto mais de verduras. Sim. Pois é. Olhando para a atualidade, acha que é fácil trabalhar nessa área da educação? Eu estou muito satisfeito por ter trabalhado na educação. É claro, passei por essas empresas, mas o que mais me marcou na vida é ter trabalhado na educação. Porque é na estrada, é na polícia, é na administração, por onde eu passo, vejo pessoas que passaram por minhas mãos. Doutor Paulo. No dia que nós visitamos aquela Agrima Soroca ali, fui encontrar muita gente ali, quase que me abraçava, outra gente me abraçava. Então, é muito bom trabalhar para a educação, mas é preciso de fato ensinar. E eu,
quando professor, nunca aceitei pedir algum favor para o meu aluno saber, porque eu dizia, eu estou a ensinar a vocês para amanhã poder me proteger. E de fato, às vezes, eu quando vou à polícia, ou na polícia de trânsito, não sei o que, quando tiver alguma irregularidade, por causa daquilo que eu fazia, para eles poderem hoje progredir assim, eu me sinto muito protegido. Tenho pessoas que estão na saúde. Quando eu vou, dizia aos meus alunos, sabe, você quando médico, eu chegar ali e você me dar água, é de me sentir muito mais aliviado do que encontrar uma pessoa que nem conhece me dar comprimidos bons. Só pela água tu podes me salvar. Então, eu, da educação, é o ramo melhor que encontrei na vida. Gosta de desafios? Um homem sempre tem que desafiar. Um homem tem que desafiar. Porque a vida em si já é um desafio. É um desafio. Sim. O que é que lhe marcou bastante na vida pessoal? Estamos a falar no sentido negativo, assim como no sentido positivo. Bom, desde a sua infância até então. O que me marcou negativamente, eu penso que, olha, quando budista, eu aprendi que o mal e o bem são palavras sinônimas. Não são antônimas. Sim. Porque se for uma moeda de 20 meticais, se não tiver a outra parte, quer dizer, isto é uma fase muito avançada das coisas, não são antônimos essas palavras. De maneiras que aquilo que em mim aconteceu como negativo tinha a sua réplica positiva, ficou anulado. Eu aprendi quando budista que quando alguém me ofende, ele é que carrega o peso. Sim. Por exemplo, agora que estou a falar, aqueles que já me ofenderam, se me ouvir, epa, já ofendemos o Dr. Paulo. Eles que carreguei, eu já esqueci. E é por isso que tenho dito muitas das vezes às pessoas, vocês vão à igreja fazer o quê? Você está há mais de 10 anos, mas está ainda a pecar. Você não sabe que pecar é mau. Pois as pessoas estão lá, quer dizer, é um sítio para irem divertir-se. Então, eu acho que nasci de novo. Se houve uma coisa negativa, faz ou fez parte da vida. Então, dizia, o mal e o bem são palavras sinônimas, não são antônimas, porque significam a mesma coisa. É pai, casado, com quantos filhos? Sou pai, casado, com todos os meus filhos, graças a Deus, uma está a terminar a licenciatura agora em Ciência de Educação. A primeira fez Ciência de Educação, é a Manuela, está em Savala. Segundo, é a doutora Anhelete, que fez licenciatura em Ensino de Biologia, acho que devem conhecer. Terceiro, é o Hélio Paulo, um colega que está no Milênio BIM, ele fez licenciatura em Contabilidade e Auditoria. Segundo, é a Esperança Paulo Ngulele, que fez licenciatura em Farmácia, está ali a divertir naquela farmácia ao lado do Recross. Terceiro, é a Orlando Paulo Ngulele, que fez licenciatura em Enfermagem Geral, está na Clínica de Vale, em Tete. Então, eu tenho esta última que devia ter terminado o curso dela em setembro, mas por causa dessa situação do Covid, sim, ela vai mais um semestre. Então, é uma família repleta de quadros. E eu fico admirado às vezes, quando eu digo que não posso dizer que isso marcou, mas só para lhe dizer uma coisinha. As pessoas dizem que eu sou complicado. O Dr. Paulo é complicado, não sei o que, é difícil. Mas eu dizia, em relação aos meus filhos, uma das vezes, não sei se era o Hélio que se casava, não sei o que, quanto a Manuela, eu disse, sabe, vocês dizem que eu sou complicado para os meus filhos, não deixo os meus filhos saírem. Estão a ver. Não sou complicado para os teus filhos, sou complicado para os meus filhos. O que eu quero é isto. Tenho 6 licenciados. E eu acho que são poucos do nível como eu, do campo, nascido em Maconhuane, não é? E eu saía de Mavoroane, Pinzuca, para a missão de Mapinhane.
ter, portanto, filhos licenciados. Até minha mulher, grande conselheira, Graça Celeste, é uma shop, é enfermeira da SMI. Então, eu com ela conseguimos construir esta família. Olhando para a sua carreira profissional na área da educação, que radiografia faz em torno deste percurso? Olha, nós tivemos momentos bons. No tempo era o comunismo aqui. Porque professores com certas deficiências na área psicopedagógica, eles tinham reciclagens. Por exemplo, repare, agora que nós temos esta situação de pandemia, os professores não podiam ter sentado nas suas casas. Esta situação de menos alunos, não sei o que quantos, eles podiam ter avançado para reciclagens. Como lidar com poucos alunos, assim, como lidar com esta situação? Assim, todos os alunos, aliás, todos os meus colegas podiam ter passado por reciclagens, o que não aconteceu. Os seminários que acontecem, seminários pedagógicos, não sei o que, não chegam a ajudar. Então, há colegas que têm, se calhar, algumas dificuldades, mas naquela altura existia esta coisa de reciclagem. Os professores deviam ser reciclados. Agora não são reciclados. Então, a parte que eu noto que é um bocadinho... Os seminários, sim, senhor, ajudam, mas o indivíduo... Portanto, é como, acho que o senhor jornalista tem visto, os polícias, às vezes vão matar lá no correr. Um pouco. Então, os professores deviam passar por essas formações. Os seminários não chegam a ajudar nada. Deviam passar por... É claro, há quem possa dizer que os seminários substituem as reciclagens, mas pronto, depende da concepção. Eu é que passei por reciclagens, passei por seminários agora, vejo uma ligeira diferença. É professor reformado, como é que se sente depois de ter a sua reforma? Não, sinto-me muito bem. Sinto muito bem, porque como dizia, eu se vim para Vilanculos, era para fazer, preparar a minha reforma. Tenho uma farma em Mongonze, tenho 117 hectares de terra. E agricultura? Sim, estou a aplicar os conhecimentos que aprendi. A maçaroca que veio aqui a ser vendida, eu é que estou a produzir maçaroca. Produzo maçaroca para poder fornecer a estas pessoas. Não para ganhar dinheiro, entanto que dinheiro, mas para ajudar as pessoas. É uma fita que aquela jornalista Marine gravou, foi comigo até lá ver o meu campo. Mas com aquela farma eu consegui formar, sabe, as propinas da UCM são muito elevadas, mas aquela machamba ajudou. Então eu tenho gado, tenho machambas. Então em 3 meses eu estou a colher, estou a vender. 3 meses então tenho épocas diferentes ali, que é precisamente para poder ter dinheiro. Tanto o trabalhador, ele produz o seu próprio salário. Então aquilo que é salário para mim, vou investir, portanto, na educação dos meus filhos. Então estou bem, estou bem. Estamos no mês do professor. Sim. O que é que tem a dizer a respeito do professor, como professor? Para os meus colegas, que ainda sou professor, e mais força, mais dedicação, e há colegas que dizem, mas doutor Paulo, estás de parabéns, queríamos ser como tu. Então façam o que eu fiz. Então não fui corrupto. Todos aqueles que foram meus alunos, se me ouvem agora, estão satisfeitos, porque eu atendi a eles como meus filhos. E é por isso que estão a crescer também profissionalmente. Isso é bom para mim. Celebrou-se ontem mais um aniversário após a morte do primeiro presidente da República de Moçambique. Que avaliação faz depois da sua partida? Eu dizia, vocês jovens e outros estão a sofrer. Não sei quem foi que votou pela economia de mercado. O meu coração dói. É claro, dizem que é o mundo. Eu dizia a alguém que não, é o problema da globalização. Eu dizia, não, globalização é sinônimo de colonização. Porque quem está sendo globalizado é o país que estava sendo colonizado ontem. Então, para dizer que a economia centralizada que nós tínhamos com o presidente Samora, dizia que, foram minhas primeiras palavras, nós não teríamos desempregados porque, olha, as universidades, as escolas deviam formar de acordo com os planos
do Estado com os planos que o país tem. Agora, estão a formar muitos professores, estão a formar muitos técnicos, estão a formar muitos... Mas onde é que... Porque o maior empregador é o Estado. Então, essas empresas privadas que existem não conseguem absorver isso aqui. É muito bom, mas se nós tivéssemos, se calhar, um pouco da economia centralizada, em que o Estado vai até a aldeia ver o que está faltando aqui, falta um engenheiro, não sei o que, tudo. E dar, portanto, essas metas às instituições de ensino técnico, profissional, estes não sei o que, para se formar este bocado disso, como aconteceu na altura. Nós não teríamos esses problemas. É por isso que temos muitos jovens e não têm, portanto, emprego. E depois, um outro problema como educador é que os técnicos de agora não estão tendo práticas, são teóricos. Isto é uma lástima. Então, o que acontece? Eles, na prática, têm muitas dificuldades. E um técnico se diz técnico quando ele consegue operar na prática. Então, como profissional, tenho esta parte, este sentimento. Primeiro, as pessoas estão sendo formadas sem plano. Segundo, as práticas que os técnicos não estão tendo. Terceiro, desejar que os meus colegas, se querem chegar a este patamar meu, devem ser fortes, muito fortes, e vão, de fato, suceder. Portanto, estimado telespectador, não é tão fácil descrever tudo aquilo que é a vida social e a vida profissional de cada um das nossas personalidades. Estamos sem tempo mesmo. Considerações finais. Mais uma vez, eu agradeço esta oportunidade desta televisão. E pronto, aqueles que não me conheciam, eu sou Muzame. E lá na escola dizem, não, Dr. Paulo, mas muitos me conhecem por Muzame. Porque este é o meu nome da infância. Agora que estou a dizer Muzame, os meus antepassados estão muito satisfeitos. Porque esse bisavô do meu pai já está a ouvir que não, ele não morreu. Está vivo. Sim, encarnou-se em mim. E muito obrigado. É verdade, porque muitos só ouviam dizer que é paragem Ngulele, mas não conheciam o tal Ngulele. E nós trouxemos aqui o verdadeiro Ngulele. Pois é, estimado telespectador, é só entrar na nossa página do YouTube, escreve VTV, e lá colocar o seu like, o seu comentário em todos os programas e ativar o sino das notificações. Irá receber toda a informação que passa no nosso canal. Para hoje ficamos por aqui, prometemos trazer mais ao longo da semana. Bye bye.